Hoje o Jornal do Almoço está abrindo espaço para esclarecer dúvidas de quem tem dinheiro para receber do Estado decorrente de alguma decisão judicial. São os famosos precatórios ou aquelas requisições de pequenos valores. Está conosco o advogado Daison Portanova, especialista em direito previdenciário. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Cristina, muito obrito pelo convite. Boa tarde aos telespectadores. Bom, você pode fazer a sua pergunta ligando para 3218-5592 ou mandando um tweet para @JARBSTV. Antes de nós começarmos com as perguntas aí dos telespectadores, eu gostaria que o senhor esclarecesse o que é precatório, o que é RPVs, qual é a diferença entre os dois? Bom, eu acho que é importante também que a gente demonstre que o precatório ele só nasce depois de um processo judicial tramitado contra o Estado, né, o poder público em geral, seja União, Estado ou município e Distrito Federal. Então você demanda uma ação judicial contra esses entes, leva um processo 2, 3, 5, 10 anos, se apura o valor deste condenatório e, ao apurar o valor do condenatório, é expedida esta ordem, que é denominada precatório ou pequeno valor, ao Tribunal de Justiça dos Estados ou os tribunais regionais federais, quando a jurisdição é federal, para que a União, o Estado e o município, no ano seguinte à expedição deste valor, a partir do seu orçamento, seja paga para cada um dos cidadãos que estão tutelados por este direito. Não tem como recorrer disso, Estado? Não, só se eventualmente ocorrer um erro material, ou seja, um valor que era para ser 10 foi inserido como 100. Então, se esse valor identificado em dado momento, que o valor que era para ser 10 foi incluído como 100, ele pode ser retificado porque é um erro material desta fração. E qual é a diferença dos dois, precatório e RPVs? Bom, é fundamental que a gente entenda que a RPV ela tem 3 hierarquias. Nos municípios é pago requisição de pequeno valor quando o valor não exceda a 30 salários mínimos. No Estado, uma RPV teria alçada de 40 salários mínimos e na União e autarquias federais, 60 salários mínimos. Todos os valores que excederem cada uma dessas unidades federativas serão habilitados via precatório. Tá certo, vamos então à primeira dúvida aí de um telespectador. Qual o prazo de pagamento para receber as RPVs? Muito bem, então as RPVs, como a gente tinha identificado, são valores menores, esses valores são habilitados no processo, é expedida a RPV para o tribunal e o prazo para o pagamento é de 60 dias após a habilitação do crédito no Tribunal de Justiça. Quando o presidente do tribunal inscreve a dívida, ou seja, inscreveu a requisição do pequeno valor, expede a ordem para a autarquia, por exemplo, o DAIR, pagar um valor até 30 salários mínimos, ele tem 60 dias a partir desta ordem. Isso é cumprido? Normalmente é cumprido. Se não for cumprido, há determinação de ir no dinheiro desta autarquia, ou seja, no seu orçamento, e retirá-lo a partir de uma denominação jurídica chamada sequestro, para que vá à disposição do Poder Judiciário. Isso também vale para os precatórios? Também vale para os precatórios, só que nós tivemos uma emenda constitucional, agora há pouco, a emenda constitucional número 62, que modificou a estrutura de pagamento dos precatórios, porque os estados são devedores contumazes com relação aos precatórios. Daqui a pouquinho, então, o senhor responde mais perguntas, mais dúvidas dos nossos telespectadores. Perfeito. Fazemos um intervalinho. Vamos agora a mais uma rodada de perguntas para o advogado Daison Portanova, especialista em direito previdenciário. Você que tem dívidas para receber do Estado e quer saber como receber esse dinheiro, pode ligar para 3218-5592 ou mandar um tweet para @JARBSTV. Aí está a próxima dúvida. Eu gostaria de saber quem recebe o precatório, se é obrigado a descontar o imposto de renda. Bom, a situação é bem delicada, né? Primeiro detalhe, se a pessoa é portadora de uma doença incapacitante, daquelas em que a legislação prevê a isenção de imposto de renda, por exemplo, um cardiopata grave, alguém que possua mal de Parkinson ou Alzheimer, esse crédito é isento de imposto de renda. Portanto, esses valores não poderiam ser tributados com relação ao imposto de renda. O segundo aspecto é um pouquinho mais complexo, porque um trabalhador pode receber R$1.000 por mês, e ganhou um precatório de uma diferença salarial de R$100 por mês, recebeu esse atrasado, por exemplo, uns R$50 mil. Em regra, haveria incidência dos 27,5% dos R$50 mil recebidos. Entretanto, se nós verificarmos que mês a mês não haveria incidência de imposto de renda, esse trabalhador pode se desonerar, porque o regime de caixa, se ele tivesse recebido na época devida, não faria com que houvesse incidência de imposto de renda. Então, as situações gerais, elas têm a incidência de imposto de renda e as específicas devem ser tratadas diante da sua especificidade. Uma pergunta aqui pelo Twitter, a Luciana Pinho quer saber se dá para compensar financiamento habitacional junto ao Banrisul com precatórios do Estado, ou até mesmo em outro imposto, quem sabe um IPVA da vida, pode ser não? Certo. Hoje há uma posição muito clara da jurisprudência. Não pode compensar os créditos de
órgãos distintos. Se eu tenho um crédito, por exemplo, do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, eu não posso compensar com o débito do Banrisul ou com o débito numa relação com o DAIR, por exemplo, que a gente tinha citado. Entretanto, se eu tiver um débito com o IP, eu poderei compensá-lo. Eu posso fazer essa compensação quando o órgão é o mesmo, porque não há legislação prevendo essa compensação. O Cláudio Brandão está na linha, tem uma pergunta por telefone. Bom dia, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cristiana. É o seguinte, eu quero saber por que a União, o Estado, o município, eles pegam a verba do governo federal, o governo federal tem verba, eles arrecadam o nosso dinheiro do INSS e não pagam aquelas coisas que tem que pagar. Eu, por exemplo, assim, eu tenho uma ação contra o INSS e o INSS está pedindo uma reformulação da minha aposentadoria e não quer me ressarcir dos direitos que eu tenho. Pois não. Doutor. Bom, o caso concreto dele fica difícil de a gente apanhar, porque se pode ter uma auditoria no benefício, né? Mas vamos pensar assim, a relação dos créditos federais destinados à saúde, por exemplo, que tem crédito que vem de receitas federais para a saúde, elas não se comunicam com matéria previdenciária, não se comunicam com outras receitas. Então a compensação previdenciária também não se comunica. A União Federal e INSS hoje, os precatórios da União Federal e do INSS estão em dia. Não há atraso no pagamento, ou seja, o que é estar em dia? É aquele crédito que foi habilitado para pagar no ano de 2011 e está sendo pago no curso deste ano. Já as dívidas que existem com relação à eventual ação judicial, que ainda não está resolvida, é o que parece o seu Cláudio quando pergunta, diz que está demandando uma ação judicial contra o INSS, ela só poderá ser habilitada quando resolvido o processo. Ok, vamos à próxima dúvida? Se eu tenho uma dívida, eu posso repassar o precatório? Bom, a dívida, ela pode... Duas situações. Primeiro, a dívida. A dívida teríamos que saber com quem que ela teria e se poderia ser a mesma entidade. Segundo detalhe, ela pode repassar o precatório. Tecnicamente é ceder, vender o precatório. Né? Então, ela pode fazer isso, ela pode vender ao valor que bem entender, né? Ela terá que verificar os créditos, porque dentro do precatório estão habilitados ali eventuais despesas com perito judicial, os honorários advocatícios. Ela pode dispor da parte dela no limite que ela detém do crédito. Vinícius Tavares, professor do Estado, ele tem precatórios no valor de 90 mil. Foi oferecido 40 salários mínimos. Deve aceitar? Muito subjetivo, né? Particularmente eu entendo que não, até porque o governo está hoje empenhado, não este, mas os governos estão empenhados a partir da emenda 62 em ampliar o pagamento dos precatórios e tentar solver a dívida que existe do Estado. Pessoas com 70 anos têm prioridade para receber? Tem prioridade. Quem tem mais de 60 anos, de novo, a emenda constitucional número 62 estabeleceu critérios distintos. Quem tem mais de 60 anos na data em que foi expedido o precatório. Então, se ela tem um precatório expedido em 1999 e naquela data ela tinha 50 anos, o Poder Judiciário não está admitindo a antecipação. Agora, se em 1999 ela tinha os 60 anos, ela terá preferência do pagamento no precatório e hoje o limite é 3 vezes o teto máximo, ou seja, 180 salários mínimos. Tá certo, doutor Portanova segue agora num chat aí respondendo mais dúvidas dos telespectadores. Se você quer acessar, entre na nossa página www.rbstv.com.br/JA. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, um bom trabalho a você. Obrigada.